Então, iniciamos aqui a gravação da nossa terceira aula. Falaremos sobre a sabedoria no aconselhamento. Nós falamos um pouco já sobre aconselhamento cristão na primeira aula. Falamos um pouco sobre sabedoria no aconselhamento na aula passada. E nós falamos na aula passada sobre 3 princípios. Vocês se recordam quais foram os 3 princípios que nós discutimos na semana passada? Quem se recorda? Professor, o primeiro eu lembro que era o pecado nos reduz à tolice? Exato, o pecado nos reduz à tolice. Agora um outro aluno aí lembra do segundo aí, ajuda. O segundo falava que a tolice se tornou o coração uma fábrica de ídolos. A tolice tornou nosso coração uma fábrica de ídolos, verdade. Na verdade, assim, nós aprendemos no primeiro slide, né, que a tolice torna o nosso coração uma fábrica de ídolos. E aí, como os princípios nós temos, o pecado nos reduz à tolice. O segundo princípio que nós discutimos é que nossa tolice, ela é idólatra por natureza, porque nós somos por natureza adoradores. Então, ou nós estamos adorando ao nosso Deus, ou nós estamos adorando a outros deuses. Né? Então, a tolice, ela é idólatra por nossa própria natureza. E o terceiro princípio que nós aprendemos e discutimos bastante foi que precisamos ser resgatados de nossa tolice. E esse é o alvo do aconselhamento bíblico. Então, nós temos aqui como alvo do aconselhamento bíblico resgatar o coração do homem, resgatar o coração da mulher dessa nossa tolice, né, através do aconselhamento bíblico. Então, nós somos, por natureza, adorador, mas por nós também sermos, por natureza, pecadores, nós somos tendenciosos a viver no pecado. E por viver no pecado, toda vez que nós pecamos, nós nos tornamos tolos. Nós só somos sábios quando nós praticamos a vontade de Deus. Quando nós praticamos a nossa própria vontade em discórdia à vontade de Deus, nós nos tornamos tolos. E precisamos ter o nosso coração resgatado. Nós vamos aprender um pouco mais hoje que não é apenas uma mudança de atitude, mas é uma mudança de ser, uma mudança de natureza. Né? E aí nós vamos entender que esse é o alvo do aconselhamento bíblico. Agora, quem lembra qual é o propósito do aconselhamento? Primeira aula. Quem pode ler aqui para mim na tela, por favor? Eu posso ler. Por favor. O propósito do aconselhamento cristão é nos transformar de tolos em sábios, segundo a vontade de Deus plenamente revelada na palavra em Jesus. Então Isso, amém, Deus abençoe. Então nós conseguimos observar aqui que as coisas elas se complementam. Nós vamos aprender durante essas aulas de aconselhamento até a 9ª aula, porque as últimas 3 aulas elas serão mais práticas, né, mais temáticas, só que de forma prática. Nessas 9 aulas, que tudo vai se completando, tudo vai se encaixando, vai se interligando de forma perfeita com a palavra de Deus. Então nós aprendemos que o alvo do aconselhamento é nos resgatar esse estado de tolice, né, nosso coração, e aqui diz que o propósito do aconselhamento é nos transformar de tolos em sábio, segundo a vontade de Deus, plenamente revelada na palavra e em Jesus. É interessante esse revelado na palavra, em Jesus nós já falamos, por quê? Porque não é segundo o que nós pensamos, o que nós achamos. É segundo a palavra de Deus e segundo o nosso Salvador, o nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre mais 3 princípios para aconselhamento com sabedoria. E eu gostaria que alguém pudesse abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 3, deixar pronto para nós lermos daqui a pouco.
os demais também, todos que puderem, se tiver com as suas Bíblias aí, possam abrir para acompanhar, até para anotar. Então, o primeiro princípio aqui é o aconselhamento deve lidar com os ídolos do coração. O aconselhamento, ele deve lidar com os ídolos do coração. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Quem pode ler para a gente Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3? Já até aviso aí, vocês fiquem com a Bíblia pronta, que nós vamos ler alguns textos na aula de hoje e nas próximas aulas também, textos que vão bem de encontro ao que nós temos aprendendo nessas aulas. Eu posso ler, professor? Por favor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Texto muito interessante. Quando a gente fala de ídolos, né, a gente talvez não imaginava que a gente fosse ler essa palavra. Talvez alguns de vocês, ou se não todos, poderiam imaginar que a gente fosse ler lá nos 10 mandamentos, né? Não fareis para ti imagem ou escultura, e a ela se curvará e adorará. Não terás outro Deus diante de mim. Os textos mais comumente e principalmente utilizados muito para nossos irmãos católicos, né? A gente utiliza muito esses textos e nós temos muito como referência que os católicos são idólatras, né? Não sei como que foi a criação de vocês, mas na minha família a gente sempre teve muito essa visão de que não, os católicos são idólatras, a Igreja Católica tem muito mais ídolos e eles adoram muito mais outros ídolos e outros santos do que o próprio Senhor Jesus. E existe essa crítica muito forte da Igreja Evangélica para com a Igreja Católica por conta da idolatria. E nós lemos um texto que fala de idolatria. Pode não parecer, mas se nós formos reler, ele fala de idolatria. Ele fala da idolatria que está dentro do coração do homem. Ele começa a fazer uma pergunta. De onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras? De onde vem tanta confusão? De onde vem tanta contenda? De onde vem tanta discórdia? E o que isso tem a ver com idolatria? Isso tem a ver, irmão, com o que está dentro do coração do homem, do que está dentro do meu e do seu coração. Porque os nossos ídolos, eles estão dentro do nosso coração. E muitas das vezes, os nossos ídolos, eles são nós mesmos. O que são os ídolos do coração para vocês e como eles influenciam nossas vidas? Uma pergunta, né? Como responder essa pergunta? Às vezes, o ídolo do coração, ele é algo que nós jamais imaginamos que é perigoso. Às vezes, o ídolo do coração é uma coisa até justificadamente boa. Nós vamos ler um slide aqui que vai ficar mais claro para nós. Quem pode ler? Irmã Eliane, você pode ler para a gente? Vimos que o pecado nos reduz a tolos, que a natureza dessa tolice é a idolatria. E o que precisamos, então, ser resgatados da nossa tolice. Portanto, o aconselhamento deve sempre lidar com os ídolos do coração. A tolice reside no nosso comportamento, porque primeiramente faz parte do nosso coração. A idolatria encontra expressão nos nossos relacionamentos, porque primeiramente faz parte do nosso coração. Mateus 12, 34. Depois vocês podem abrir para nós lermos também esse Mateus 12, 34, a parte B. Mas olha que interessante, aqui tem várias frases aqui que dá para a gente fazer uma pregação em cada uma dessas frases que está escrita aqui. Olha só como interessante a terceira frase que diz: a tolice reside no nosso comportamento, porque primeiramente faz parte do coração. Ou seja, eu estou transportando em comportamento, eu estou expondo no meu comportamento o que está dentro de mim. Sabe aquele famoso ditado que diz que a gente só pode dar o que a gente tem?
quando alguém te ofende, quando alguém fala muitas palavras grosseiras, e aí você fica, nossa, por que que a pessoa foi tão grossa comigo? Por que que ela magoou tanto? Por que que ela parece que ela tem esse prazer de agredir o outro? E aí alguém vem assim e fala para você, é porque a pessoa só pode dar o que ela tem. E aí tem outros que não, que só tem palavras de bondade, só tem palavras de paz, tá acontecendo o pior na vida da pessoa, e a pessoa ela sempre tem uma palavra de esperança, ela sempre tem uma palavra de ânimo, e isso nos lembra um pouco da pregação que nós tivemos, né, no culto ontem, o culto maravilhoso, o pastor Aceli, ele sempre tem transmitido palavras maravilhosas da parte de Deus, mas vamos, né, o que está mais fresco na nossa memória foi o que foi ministrado ontem, e ele fala qual que é a esperança da igreja. O mundo está um caos, minha vida está um caos, mas a esperança é Jesus. Então eu sempre transmito Jesus, porque eu tenho Jesus dentro de mim. Então eu não transmito o caos. Eu não devolvo as afrontas que eu recebo. Eu não pago o mal com o mal. Eu pago o mal com o bem, porque é o que eu tenho dentro de mim. Então aqui deixa muito bem claro essa parte, né? Que os ídolos, ele reside no coração. E é por isso que eu tenho atitudes idólatras. E aí vai ser uma infinidade que a gente vai abranger algumas aqui. A última frase, ela também é muito interessante, porque ela diz assim, a idolatria encontra expressão nos nossos relacionamentos, porque primeiramente faz parte do coração. Então, de onde vêm as guerras? Por que que o relacionamento que era para ser de paz virou de guerra? Por que que os relacionamentos entre um casal que era para ser de eterno amor é de sempre de briga, de desunião? Por que que o relacionamento familiar que era para ser de irmãos virou de inimigos? Porque dentro dos corações está habitando o egoísmo. Dentro do coração está habitando o que eu quero, como eu quero ser agradado, como eu quero ser tratado, como eu, o eu, o eu, o eu. E a vontade do outro não é mais válida. O que vale é o que está para mim. Então, às vezes, o meu ídolo tem sido o meu egoísmo. O meu ídolo tem sido o meu orgulho. O meu ídolo, talvez, tem sido o meu emprego. Tem muitos pais de famílias que eles não têm tempo para suas esposas, não têm tempo para os seus filhos. E eles justificam de uma maneira muito sorridente, dizendo, não, mas é porque eu tenho que trabalhar muito, eu trabalho bastante, e eu faço hora extra, eu trabalho sábado, domingo e feriado para dar o melhor para a minha família. Mas será que um pouquinho do seu tempo não seria o melhor que o seu filho precisa hoje? Que a sua filha precisa hoje? Que a sua esposa precisa hoje? Tem gente que o seu trabalho é o seu Deus. Algumas pessoas, o seu dinheiro é o seu Deus. Ele só está em paz se a sua conta bancária está no azul. Se ela está bem, está tudo tranquilo, se ele tem bem toda certeza que vai sobrar uma boa renda para ele poder gastar com alguma coisa mais à vontade, sair para jantar, sair para passear, ter um dinheiro mais de sobra, ele está bem, ele está em paz, feliz. Se apertar um pouquinho, ele já se desestabiliza completamente, porque a confiança dele já não está no Senhor, que provê todas as coisas, está na sua conta bancária. Então a gente percebe como o nosso coração ele pode ter vários ídolos. Vários ídolos. Vamos ler Mateus 12:34? Quem pode ler? Alguém que ainda não leu, vai, vamos fazer todos participarem aqui. Alguém que ainda não leu, por favor, leia Mateus 12:34 para a gente ver o que fala esse versículo. Está lendo. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Simples, né? Nós citamos aqui e o versículo foi exatamente esse que estava citado aqui. A boca fala do que o coração está cheio. Coração transformado, comportamento renovado. Nós vamos aprender durante nosso aconselhamento que nós não estamos aqui para atingir as atitudes erradas. Nós não queremos transformar as atitudes das pessoas.
E nem mesmo tão somente as nossas atitudes. O nosso objetivo é alcançar o coração, porque o coração transformado, ele vai ter atitudes renovadas. Então, eu era tolo, eu era pecador, o meu coração era idólatra, amante de mim mesmo, egoísta, egocêntrico, orgulhoso, cobiçoso, idólatra de várias maneiras, porque cada dia a minha vontade me conduzia para algo que era contrário à vontade de Deus. O meu Deus era a minha vontade. E é interessante, isso me lembra de uma palavra que o pastor transmitiu ontem. Ele foi muito duro, mas ele foi muito bom, muito usado por Deus nesse momento, quando ele deu exemplos sobre as pessoas que procuram motivos para não servir ao Senhor. Ah, porque a culpa é da irmã que não me deu atenção, porque a culpa é do pastor, porque a culpa é do diácono, porque a culpa é de não sei quem, porque eu não fui bem aceito no grupo X, porque não me colocaram no grupo tal, enfim, e um monte de desculpa, porque nada dá certo na minha vida, por quê, e aí ele resume a palavra dizendo, você está querendo sair da igreja, querendo abandonar o seu Deus, porque você não ama o seu Deus, porque você não serve a ele por amor, você serve ele por algum interesse. Talvez seja o interesse de uma cura para a sua vida. Talvez seja o interesse de uma porta de emprego que você está precisando. Talvez seja o interesse que ele solucione um problema específico que você está passando. E isso não é buscar não é buscar o Salvador. Isso é buscar o que ele pode fazer por você. Então eu não sirvo a Deus porque ele é Deus. Eu sirvo a Deus pelo que ele pode fazer por mim. E isso também é um ato egoísta. É uma adoração egocêntrica. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Estão conseguindo compreender? Alguma dúvida até aqui? Quem pode ler isso aqui para a gente? Só as duas primeiras frases, por favor. Eu posso ler. A Por favor. idolatria é difícil de ser vista e abandonada porque tendemos a servir ídolos plausíveis. Na maioria dos casos, os ídolos presentes em nossas vidas não são maus em si mesmos. E aí? Eu vou só completar essa próxima fase, irmão Álvaro. Tendemos a nos deixar governar por coisas que em sua natureza não são más, mas até mesmo boas. Aqui eu não vou ler, porque o que eu vou comentar vai estar aqui, vocês podem estar acompanhando o texto. Irmãos, quantas pessoas têm seus ídolos? Um exemplo, uma coisa muito boa, seus filhos. O que eu já vi de mulheres e de homens brigando na igreja, brigando com os parentes por causa dos filhos. Não, mas chamou a atenção do meu filho? Quem é ele para chamar a atenção do meu filho? Quem é ele para dizer isso da minha filha? Ou que isso? Corrigiu o meu filho? E é uma coisa, irmãos, que a pessoa endeusa, né? O filho, coloca no pedestal. E eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos. E eu sei o que é o amor de um pai por um filho. E eu consigo imaginar o que é o amor de uma mãe por um filho. Né? Um filho, ele é o nosso filho, é a herança do Senhor. É o melhor presente material que Deus pode nos dar. Mas ele não pode estar acima do nosso Deus. E muitas das vezes nós colocamos nossos filhos acima do nosso Deus. Tem gente que fala assim, eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. Será que está certo? Será que nós deveríamos fazer qualquer coisa por nossos filhos mesmos? E aí poupa os filhos até mesmo de sofrimentos necessários para a vida deles. Poupa o filho de passar por situações que ele precisa passar. Poupa o filho dele não ter aquilo que ele quer ter. Tudo que ele quer ter, eu dou. Não, porque eu, na minha infância, eu era muito pobre, meus pais não tinham condições, então tudo que o meu filho quiser eu vou dar, porque eu não pude ter, eu vou dar para ele. Aí cria-se uma criança mimada que não valoriza nada e não valoriza ninguém, porque tudo que ela quer, ela pode ter. Não é bem assim? Tem mulheres
que coloca os filhos acima do seu marido. Tem homens que colocam os filhos acima de sua esposa. Eu vou dar 2 exemplos bem simples aqui. O marido, ele não dá um brinco de bijuteria de R$10 para a esposa, mas ele vive comprando brinquedos de R$200, R$300 para o seu filho. E aí? A mulher não dá mais atenção para o seu marido. Mas o filho não pode pensar em chorar que ela para o mundo e dá toda a atenção para ele. E às vezes é só uma birra de uma criança. E todo mundo sabe que criança faz birra. E aí, o mais engraçado é que ninguém precisa ensinar a criança a fazer birra. Ela já nasce sabendo. Quem tem filho sabe disso. Sabe por quê que ela já nasce sabendo? Quem sabe me respondeu por que criança já nasce sabendo fazer birra? Quem sabe? Quem souber pode falar. Quem é mãe aí, quiser, pode opinar. É o pecado adâmico, irmão. Exatamente, irmã. Porque já nasce com o pecado, irmã. A ruindade já está ali. Já desobedece. Quem ensina uma criança de 2 anos a bater numa outra criança? A morder uma outra criança? Né? Quem já teve esse problema na escola? Ó, mãe, ó, a fulana aqui, ó, mordeu o amiguinho. Ó, bateu na amiguinha. E você fala, mas gente, mas lá em casa, graças a Deus, nós somos um lar cristão, nós não batemos, nós não mordemos ninguém. Quem ensina? Mas o pecado que já está dentro do coração do ser humano. Porque a criança nasce no pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. É o que está na palavra do Senhor. Então, às vezes, existem ídolos dentro do nosso coração que são até coisas boas. Mas se são maiores, se estão tomando conta do nosso coração e estão conduzindo nossas atitudes, eles estão no lugar de Deus. Eu acho muito interessante, eu paro para pensar, uma das passagens que muito me toca é a passagem quando Deus chega para Abraão e pede Isaac para Abraão. Então eu me pergunto, será que eu faria o que Abraão fez? Será que você faria o que Abraão fez? Né? Porque muitas das vezes nós cantamos, né, que nós fazemos tudo por nosso Deus, mas será que você faria? Você mataria o seu ídolo para Deus? E é o que nós precisamos fazer, irmãos, todos os dias. Matar quem tem dominado o nosso coração hoje. Abraão queria muito o filho. E Deus tinha dado promessa que ele seria pai de muitos. Pai de nações. E de repente ele só tinha um único. Somente Isaac. Um único. E Deus testa Abraão pedindo o seu único filho. Sacrifica ele para mim. Deus queria saber se Abraão conseguiria sacrificar o único filho dele para ele. Para saber quem que Abraão amava mais. Quem dominava mais o coração de Abraão. E aí isso fica a pergunta para nós. Qual tem sido o pecado de estimação que tem dominado o nosso coração? Qual é o pecado que está ali? Qual é o ídolo que está ali? Porque a gente já venceu muitas coisas nessa nossa caminhada cristã. Mas tem aquele pecado de estimação que eu sei, que você sabe, que fica ali. Ele fica ali. E a gente já se acostumou com ele. E a gente ainda não entregou ele para o Senhor. A gente precisa entregar ele para o Senhor. E às vezes é uma coisa boa. Às vezes não é nada assim demais, nada assim tecnicamente ruim, como diz, né? Tem gente que fala assim, ó, eu poderia estar matando, roubando e prostituindo, mas não, eu tô aqui, né? Não, porque nós temos a tendência de classificar os pecados de acordo com os nossos conceitos morais. Então, de acordo com nossos conceitos morais, nós julgamos o que é pecado maior, o que é pecado menor, e geralmente o maior é o do outro, o menor é o nosso, porque é assim que nós vivemos. Mas Deus não olha dessa maneira. Todos os pecados que são cometidos por homens ou por mulheres, que são cometidos, quando eu falo homens, eu quero dizer de maneira geral, que são cometidos por nós, eles têm uma única origem. Alguém que está dominando esse coração. E é por isso que nós estamos sendo aconselhados aqui agora, para quando nós aconselharmos, nós não nos preocuparmos apenas em ajudar a pessoa a deixar de cometer uma atitude para cometer outra atitude.
não é apenas uma mudança de conceitos morais. Jesus não veio apenas trazer conceitos morais para as pessoas. Todos nós sabemos o que é conceito moral correto e o que é incorreto. Todo ser humano, o pior ser humano que você imaginar, ele sabe o que é o certo e o que é errado. O que Jesus veio foi para que ele seja o soberano em nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, quem lembra quando aceitou Jesus? E aqui fica já friso algo interessante. Como assim aceitei Jesus? É engraçado. Você pararam para pensar que é engraçado a gente dizer que nós aceitamos Jesus? Porque quem somos nós, pecadores, para aceitar um Deus? Não foi eu e você que aceitamos Jesus. Foi Ele, soberano Deus Criador, que aceitou eu e você, pecador. Foi Ele que nos aceitou. Nós não aceitamos nada. Até mesmo o fato de reconhecê-lo como Deus, e para isso teríamos que primeiro reconhecer o nosso estado de pecador e a nossa necessidade de salvação e de Deus, diz a palavra do Senhor que vem de Deus, porque o Espírito convence o homem do pecado. Então, até a nossa necessidade de Deus, não foi nós mesmos que tivemos essa força, esse poder, esse desejo. Não, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Não. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, sendo escravizados do pecado, inimigos de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Que não podíamos por nós mesmos escolher a Deus. Mas Deus, Jesus, mesmo sendo Deus, deixou a sua glória, renunciou a si mesmo e veio nos resgatar. Então, não foi nós que escolhemos a Deus. Ele que nos escolheu. Então é interessante quando fala sobre aceitar a Jesus, que na verdade nós não aceitamos. Ele nos aceitou. E quando nós compreendermos isso, nós já começamos a deixar de ser crentes egocêntricos. A ser aquela teologia egocêntrica, né? Porque para mim, venha para mim, eu recebo, né? Eu quero, Senhor me dá, Senhor me ouve, preciso. É um crente egocêntrico. E nós passamos a ser um crente cristocêntrico. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. E para que toda a honra e toda a glória em mim pertença ao Senhor, eu tenho que entregar o meu coração ao Senhor. E cada dia eu preciso saber quem está dominando aqui dentro e devolver esse trono ao Senhor. Então, quem está governando? Às vezes uma esposa deixa se governar pelo amor do seu marido. Um trabalhador é governado pelo respeito ao chefe. Um pai é governado pelo desejo de receber a apreciação dos filhos. Tem mães e tem pais que não conseguem corrigir o filho porque falar, mas meu filho vai ficar com raiva de mim. Ele não vai me amar. Se eu corrigir ele, se eu for um pouco mais um pouco mais áspero, dar uma palavra mais dura com ele, ele vai ficar triste, vai ficar com raiva de mim, não vai me amar, e aí eu não... Não. Uma vez eu corrigi meus filhos, eu corrijo bem sério mesmo, não tenho problema nenhum com isso. E às vezes as pessoas ficam olhando assim, mas nossa, mas o seu filho vai ficar triste com você, não vai... Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi, e foi através de um pastor, e eu não lembro o nome dele, quem ouviu, se quiser pode falar, é que eu e você, nós não precisamos do amor dos nossos filhos. Vou repetir, eu e você não precisamos do amor dos nossos filhos. Eles que precisam que nós o amemos. Eu tenho que amar meus filhos, eu tenho que proteger meus filhos, eu tenho que educar meus filhos, eu tenho que prover o sustento para os meus filhos, a proteção, a criação, a educação, até que eles se tornem adultos, adoradores de Deus, como eu aprendi a ser. O que eu preciso deles é o que a Bíblia diz que eu preciso, obediência. Eu tenho que amar, cuidar e proteger. E eles, o que diz a Bíblia? Obedecer aos vossos pais. Honra os vossos pais em obediência. E pode ter certeza que quando eles crescer
que eles compreenderem, eles vão me amar. E se eles não me amar, eu vou continuar amando eles. Porque é um amor incondicional. Então nós não precisamos do amor dos filhos, nós precisamos de obediência dos nossos filhos. E nós ensinamos isso para eles, pode ter certeza que eles vão aprender e eles vão nos amar. E eles vão ser pessoas melhores no amanhã. Tem muitas adolescentes hoje, mimados, que não respeitam os pais, não respeitam o pastor, não respeitam as autoridades. Por quê? Porque dentro de casa ele aprendeu que ele pode ter tudo e ser o que ele quiser, porque ele nunca teve uma autoridade, alguém que educou ele. Então nós temos que tomar cuidado, que até mesmo nossos filhos podem ser o nosso Deus. E nós não estamos percebendo isso. O nosso dinheiro pode estar sendo o nosso Deus. O nosso amor é gigantesco por sentir prazer em algumas coisas na vida pode estar sendo o nosso Deus. A nossa necessidade de ser apreciado pode ser o nosso Deus. Nós somos escravos da aceitação, sabia disso? De reconhecimento pessoal. Até mesmo pastores têm perdido seus ministérios em Deus porque têm sido que vítima do reconhecimento pessoal. Querem aplausos, querem, né? Nós gostamos de receber elogios. Nossa, que palavra maravilhosa, que olha como você é bom, como você, olha, você faz. E isso, se nós não tomar cuidado, esse pecado está dentro de nós chamado orgulho, chamado ego, ele vai se inflando e toma conta. E nós esquecemos que até mesmo as nossas qualidades e talentos foram dadas por Deus. Então, se você é bom em alguma coisa, foi o talento que Deus te deu. Se eu sou bom em alguma coisa, foi o talento que Deus me deu. Então, nós temos que tomar cuidado. As coisas nem sempre parecem más. Às vezes é um amor, um respeito, uma apreciação, um conforto. Nós temos uma dificuldade muito grande de sair da nossa zona de conforto, principalmente se tiver para ajudar o próximo. Quem quer ser incomodado de madrugada para ajudar alguém? Né? A gente não quer. Então nós estamos começando a entender isso. Quais são os ídolos do coração que tem que ser mudado? Porque durante o aconselhamento que a gente tiver com alguém, nós temos que tentar encontrar o que realmente está dominando o coração daquela pessoa para a gente poder aconselhar. Às vezes, tem pessoas que estão com um coração que elas não conseguem perdoar. Ela não consegue perdoar. E ela está com problema e está com uma raiva e vai trazer uma situação para você de que ela está com problema porque ela está em desunião com alguém da sua própria família. Mas você vai perguntar, mas o que aconteceu? Não, porque ela me falou, ela me ofendeu, ele disse isso, ele xingou, ele fez isso, ela fez isso, e olha, só Deus, porque a raiva que eu tô. Aí você pergunta assim, mas você já perdoou? Não, ela não veio pedir perdão para mim ainda? Se vier pedir perdão para mim, eu perdoo. Se não vier... E aí, vocês acham que está certo a pessoa dizer isso? Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Mas o que a Bíblia diz? Vocês acham que eu tenho que me arrepender para receber perdão? O que vem primeiro? O arrepender-se e depois o perdão? Ou o perdão e depois o arrependimento? O que vocês acham? O que vem primeiro? Acho que o arrependimento. Arrependimento? Ok. Quem mais? Nós vamos agora arrancar um pouco de escama dos nossos olhos agora, irmãos. Foi você que se arrependeu primeiro e depois Deus te perdoou dos seus pecados? Ou Deus te perdoou primeiro e depois você se arrependeu dos seus pecados? Deus perdoa primeiro, né? Tem certeza?
Peraí, tá um trava-língua aqui, viu? É verdade, a gente tem que se arrepender para receber o perdão, não é isso? A gente se arrepende e recebe o perdão de Deus. Mas aí, se você for para a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como o Senhor perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos ofendem, né? É difícil, é um trava-língua, eu tinha vamos pensado ver? nisso. Não, Eu mas costumo dizer que o perdão é você assumir, você assume a responsabilidade pelo dano que aquilo te fez. Não significa que você vai andar de mão dada, né, com a pessoa e tal, que você vai perdoar. Então, sempre um trava-língua aí. irmãos, olha que interessante. Nós vamos agora cair algumas escamas dos nossos olhos. Quando eu entendi isso, após muito tempo de crente, foi como se realmente arrancasse escama dos meus olhos. Irmãos, primeiro vem o perdão, depois vem o arrependimento. E é interessante porque a Bíblia, ela não nos ensina a pedir perdão para ninguém. Se você for ler, pelo menos do que eu procurei, eu não achei. Só vi um texto que ela ensina a pedir perdão, que os irmãos devem conhecer, que diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vá até ele e peça a você perdão a ele. Quem já leu esse texto? Já leram esse texto? Mas não foi o irmão que pecou contra mim? Por que eu tenho que ir lá pedir perdão para ele? Olha que interessante. E aí fala, se ele não te ouvir, chama mais um, mais dois, e vai e tenta convencê-lo. Mas o que a Bíblia ensina a gente? A perdoar. Vários textos, principalmente no Novo Testamento, você vai encontrar perdoe uns aos outros. Ela nos ensina a confessar pecado e não a pedir perdão. É diferente. Então, eu cometi um erro contra o irmão Álvaro. A Bíblia não me ensina a chegar, irmão Álvaro, me perdoa. Sabe o que ela me ensina? Ela me ensina a chegar assim e falar, irmão Álvaro, eu quero confessar a ti que eu pequei ontem quando eu te ofendi. Eu não tinha o direito de te ofender, então eu confesso aqui o meu pecado. Essa é a verdadeira humilhação. Esse é o verdadeiro estado de reconhecer, porque nesse vídeo eu dizer, me desculpa. Irmão, me perdoa, foi mal. Meu coração não foi mudado. Na maioria das vezes. Agora, quando eu reconheço que eu cometi um pecado, eu falo, eu quero confessar o meu pecado que eu cometi contra você, de te ofender, de te bater, de te humilhar, de te desprezar, etc, etc, etc. Eu confesso a ti o meu pecado. Isso não deve ser o suficiente para que o irmão Álvaro me perdoe. Isso não deve ser sequer necessário para que ele me perdoe. A Bíblia diz, perdoe uns aos outros. Então, o irmão Álvaro, quando a partir do momento que eu cometi um pecado contra ele, a ele cabe me perdoar, independente se eu reconheci meu pecado ou não. Porque é o mandamento de Deus para a vida dele que ele me perdoe, assim como Cristo nos perdoou. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E eu ainda coloco uma condição nessa oração. Interessante quando o Senhor fala dessa oração. Por que eu tenho que perdoar? Por que o irmão Álvaro tem que me perdoar? Porque ele agora é uma nova criatura. Ele não é mais o irmão Álvaro, escravo do pecado. Ele é filho de Deus. E se ele é filho de Deus, ele é perdoador assim como o pai dele. Porque agora ele está numa nova natureza. Ele compreende que eu sou um pecador. E por eu ser um pecador, eu vou cometer pecado. E talvez algum dos meus pecados vai ser contra a vida dele. Mas ele, como tem um coração agora semelhante ao de Jesus, ele libera o perdão, independente de eu me arrepender. Porque a responsabilidade de perdoar está no ofendido. E a responsabilidade de confessar o pecado está em quem pecou. É interessante que a Bíblia diz que aquele que não libera o perdão, até os seus ossos se apodrecem. Então não é os ossos de quem ofendeu, é os ossos daquele que não perdoou. Porque aquilo cria nele uma raiz de amargura, e aquilo vai consumindo ele, e ao invés de o Deus
de amor e perdoador dominar o coração dele, o que vai dominar o coração dele é o egocentrismo dele por achar que ele tem direito. Então, aqui entra o eu, a idolatria do eu, né? Que eu vou botar no texto aqui, porque eu tenho direito de que ele peça perdão para mim. Então, esse negócio de pedir perdão é como eu dizer que eu tenho crédito. Não, ele pecou comigo, então, se ele pedir perdão, eu perdoo. É uma condicional. Você imaginou se Deus fosse assim, irmãos? Com a gente? Porque nós pecamos todos os dias. E sabe o que é interessante? Deus já nos perdoou de cada pecado que nós cometemos antes de conhecer a Ele, de cada pecado que nós cometemos hoje e de cada pecado que ainda iremos cometer. Porque nós somos salvos, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Então não foi pelo pecado até eu conhecer Jesus. Ele pagou os preços pelo pecado que eu ainda vou cometer, que eu nem sei qual é. Aliás, eu até sei, né? Só que eu vou cometer. E ele já pagou o preço. Antes de existir haja luz, existiu haja cruz. Então o perdão veio primeiro com arrepender-se. Olha que interessante isso. Vocês estão conseguindo compreender? Consegui explicar? Quem quer comentar alguma coisa? Sim, estamos conseguindo. Irmão Wilson, Pode falar, irmão Jerry. interessante, muito bacana o que você disse sobre a questão do perdão, né? Às vezes a gente não para pensar nisso. Acho que também tem um texto bíblico, se eu não estou me enganado, que a condição também para que Deus ouça as nossas orações é o perdão. É como Sim. se esse coração duro, esse coração que ainda não entendeu o amor de Deus por nós, ele não permitisse que as nossas orações fossem ouvidas pelo próprio Deus. Olha o poder do que o perdão faz, né? Quando ele consegue liberar e trazer ao trono de graça os nossos pedidos, os nossos clamores, né? Então, realmente é um ponto muito profundo isso, de que nós precisamos mesmo liberar o perdão, porque Deus o fez conosco primeiro. Isso é muito lindo. Exato, exatamente. É interessante porque até mesmo as nossas ofertas, né? Tem um exemplo da oferta, só que a oferta não é só financeira, ela é geral, é uma oferta de adoração, que diz, se você tem alguma mágoa do teu irmão, primeiro você vai lá, antes de trazer a sua oferta ao altar, você retorna, reconcilia-te com teu irmão, depois você vem e apresente a tua oferta. Muitas pregações sobre isso fala somente sobre o financeiro, mas ali não está falando só sobre finanças, ali está falando que antes de você adorar a Deus, como é que está seu coração? Nossa, meu coração ele está cheio de ódio, de amargura. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi com um pastor, ele inclusive faleceu, era meu pastor, ele falava, irmãos, a gente não tem como agradar a Deus. Nada do que a gente faz agrada a Deus. Nada. Irmão Wilson, nada. E a Bíblia diz isso. Sabe o que a Bíblia diz das nossas coisas boas, das nossas obras boas que nós praticamos? Sabe o que ela diz? Para mim, diz o Senhor, cheira como trapo de imundícia. Olha que interessante. Porque muitas vezes até nossas coisas boas que a gente faz pelo outro, tem um pouquinho de egoísmo, não vou fazer, mas quando eu precisar, hein? Ou vou fazer para que outro veja que eu estou fazendo. Sabe que a pessoa faz uma coisa e fica postando para todo mundo ver? O mundo inteiro sabe que ela deu 10 centavos de esmola na grande avanço. Tudo que a gente faz de bom, irmãos, é porque o Espírito Santo atuou em nós. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E é por isso que tudo que glorifica a Deus que nós praticamos foi feito por intermédio do próprio Deus. Olha que interessante. Então a minha adoração só adora a Deus quando ela é gerada pelo próprio Deus em mim. Então quando eu faço algo de bom para alguém, que foi quando eu louvo a Deus, quando eu oro, tudo que eu faço, não foi eu mesmo que fiz de mim, foi tudo ação do Espírito Santo dentro de mim. E é por isso que volta para Deus como adoração. E aí eu já vou dar a oportunidade para os irmãos, e aí a questão do perdão ele é muito forte. E eu sei, irmãos, eu não vou dizendo aqui que é fácil perdoar. Não.
Se fosse fácil, não seria mandamento. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente tem o nosso coração, que a gente compreende no coração, por que eu devo perdoar? Eu devo perdoar porque eu entendo que eu sou pecador, igualzinho esse meu irmão, essa minha irmã. E que se não fosse o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu estaria cometendo as mesmas coisas que ele ou que ela, ou coisas piores. Porque nós somos iguais. O fato de eu servir a Deus não me torna melhor do que ele ou ela. O fato de eu servir a Deus, a diferença entre o que serve de fato a Deus e o que não serve de fato a Deus é que um é pecador escravizado e o outro é pecador regenerado. Mas ambos são pecadores. E aí, quando eu entendo que nós somos todos pecadores, então eu entendo que ninguém tem crédito sobre ninguém, porque eu posso não ter pecado contra você e você pecou contra mim, mas eu pequei contra outro. Os meus pecados podem ter atingido você, mas alguém atingiu. Alguém está sendo ferido pelos meus pecados. E talvez eu nem sei que essa pessoa está sendo atingida. E eu não vou pedir perdão para ela. E como é que ela vai ser curada? Ela liberando perdão. Então, eu perdoo para que eu seja curado. Para que haja cura do Espírito Santo em mim, eu perdoo. E por que eu perdoo? Porque eu tive o meu coração transformado. Então, agora que eu não sou mais filho do pecado, eu sou filho de Deus, da mesma maneira que Deus consegue nos perdoar, entendendo que nós somos pecadores sujeitos ao pecado, eu também consigo liberar esse perdão, porque agora eu tenho o governo de Cristo no meu coração, não tenho mais o meu governo. Então, quando eu começo a compreender isso melhor, eu consigo liberar o perdão até mesmo para as piores ofensas que eu possa passar na vida. E aí eu quero dizer uma coisa bem clara. Perdão, irmãos, não é estado de amnésia, tá? Tem pessoas que falam assim, não, fulano falou que perdoou Beltrano, que traiu ele, mas não consegue mais andar junto, então não perdoou. Irmãos, perdão é uma coisa. Servir de levianidade para o outro é outra coisa. A gente tem que entender que o andar junto, o estar junto, é uma questão de confiança, de amizade e confiança. A gente perdoa e a gente consegue entender que aquilo não me machuca mais. Então, o que é o liberar o perdão? É como uma ferida cicatrizada. Eu olho para aquela ferida, eu olho para aquela cicatriz, aliás, ela está ali, aquilo me machucou uma vez, aquilo doeu em um momento, mas agora não me dói mais. Então, eu liberei o perdão. Então, se aquela pessoa que me precisar de mim, eu estarei pronto para ajudá-la, estarei pronto para servi-la, mas ser melhor amigo é uma questão de confiança. Então, são coisas que a gente tem que entender que vai ser com o tempo. Né? A gente vai confiar, não vai ver se a gente consegue realmente voltar a ser melhores amigos. Agora, não ter mágoa é o liberar o perdão. Irmão Williams, pode falar depois do irmão Jerry, por favor? Não, é exatamente isso que você falou. Eu ia complementar também, acrescentando, que até o perdão de Deus por nós não foi assim gratuito, né? Ele não fez vista grossa, né? O perdão dele exigiu um sacrifício, o sacrifício de Jesus, né? Então, você perdoar o seu irmão é diferente de você não exigir que a justiça seja feita. Eu acho que são coisas diferentes. Sim, sim. Um caso prático, um estupro da sua filha, ou de um filho, ou de algum ente querido, né? Realmente é difícil você perdoar o estuprador, aquela pessoa que assassinou a sua filha, né? E é difícil, sem dúvida, fazer vista grossa ao que foi feito, né? Você tem que perdoar, você tem que esquecer, é uma coisa, né? Exigir que a justiça seja feita, né, que a lei seja aplicada, que ele receba uma punição proporcional ao crime, eu entendo que são coisas ali muitas vezes confundidas, né, entre nós. O irmão acha que perdão é o que você falou, é esquecer, sem querer, sem exigir uma reparação pelo dano que foi feito. E eu entendo que não, né, justamente porque aplicando isso aí a obra de Cristo, né? O perdão nos custou caro, né? Custou o sangue de Jesus. Então, é um paralelo aqui que eu estava querendo fazer.
Não, perfeito, é isso mesmo, irmão. É que muitas vezes as pessoas confundem o seguinte: eu perdoo o pecado, não o crime. Então, o perdão é para o pecado, não para o crime. Então, um exemplo também aqui, claro. A mulher sofre uma agressão física do esposo. Ambos são crentes. Como que essa mulher que vive apanhando, como que ela demonstra perdão para o seu marido que vive te batendo? Visitando ele na cadeia, levando uma marmita para ele, irmãos. O crime dele vai ser pago na cadeia. O perdão que ela vai liberar é que aquilo não vai mais machucar ela. Ela vai perdoar ele, sabendo que ele é um homem pecador, sujeito ao pecado, e que ainda sendo usado por Satanás, a machucou, a ofendeu. Então ela libera o perdão para ele, porque ela é uma nova criatura transformada em Deus, e graças a Deus a paz dela não depende do seu marido, mas depende dela e o seu Criador. Então ela não depende do seu marido para ser feliz, ela depende de Jesus para ser feliz. E ela já compreendeu isso. Então ela consegue liberar o perdão. Agora ele vai ser denunciado, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. Então são coisas diferentes, bem claro que o irmão falou. Irmão Jerry, por favor. A irmã Eliane estava com a mão levantada. Ah, sim, pode ir, irmã Eliane, então, por favor. Pode falar, James, depois eu concluo, não tem problema não. Então tá bom, irmã. É só uma questão, uma ressalva com relação ao que o irmão disse, também muito pertinente, com relação à diferença entre perdoar e conviver, porque também é algo também que às vezes a gente não presta atenção, mas há níveis de maturidade cristã. Não é todo mundo que está no mesmo nível, não é todo mundo que está na mesma caminhada com Deus, na mesma aproximação, relacionamento. Então, muitas vezes, a questão de você perdoar, realmente não exige você conviver, porque às vezes a pessoa está incidindo no mesmo erro, de tal forma que até impede essa convivência por conta disso, porque ela ainda não amadureceu, porque ela ainda não entendeu, não compreendeu todas essas preciosas lições que nós estamos aqui conversando, mas eu também entendo, irmão, que quando ela amadurece, vai caminhando, vai se aproximando, vai exercendo o fruto do Espírito, aí eu também entendo também que aí a convivência pode se retornar, pode haver uma nova amizade, porque realmente é muito triste. É muito triste nós, irmãos, membros de um corpo de Cristo, temos que nos separar, porque isso agride. Lembra novamente lá Adão e Eva, quando Deus coloca o castigo, não só o castigo da morte física, mas da morte espiritual. A gente vê lá em Gênesis que morte significa separação. Exato. E essa morte do relacionamento agride muito o corpo. Então, eu concordo 100% com o irmão. Amém, irmão. Deus abençoe. Muito bom a sua análise. E assim, o que a gente tem que entender, irmãos, é que isso é um sacrifício. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro. Eu tenho um amigo que ele tem a língua solta. A língua dele ainda não foi convertida a Jesus. Então eu contei um segredo dele, ele espalhou. Eu perdoei, contei outro, ele espalhou. Eu perdoei. Eu não vou mais contar meu segredo para ele, porque ele ainda é leviano. Ele não tem essa maturidade que eu tenho, como o irmão citou muito bem. Ele é leviano. Ou eu tenho outra pessoa que ela tem uma dificuldade muito grande, ela é muito snob, muito egocêntrica, ela tem uma dificuldade muito grande de relacionamento para comigo. Às vezes ela tem problema até de inveja para comigo. Ela tem um pecado de inveja comigo. Então, eu vou me afastar dela, não por raiva dela. Olha só, preste bem atenção quando há um perdão. Eu me afasto de você, porque eu amo você, para que você, como leviano, para que nós não tenhamos, então, um relacionamento leviano, onde você sempre vai cometer o mesmo pecado comigo, eu, por amor a você, eu me afasto de você. Olha a diferença. Então, às vezes, tem pessoas que, por amor a ela, você, às vezes, precisa se afastar por um tempo. Até que ela realmente tenha uma maturidade. Eu tive alguém assim na minha família, aconteceu isso. Graças a Deus ele passou pelo cursilho, né? Estamos agora na semana de cursilho.
voltou, Deus converteu o coração dele, hoje nós temos um relacionamento mais saudável. Mas a gente ficou um tempo bem afastado, por quê? Porque ele tinha muitas coisas retratadas no seu coração, e às vezes tem pessoas, irmãos, que elas implicam com você, elas falam mal de você, elas sentem inveja de você, porque elas escolheram não gostar de você. Não tem o que você faça que vai fazer elas gostar de você, não adianta. Então não caia no pecado de levianidade, de querer forçá-la a gostar de você. Às vezes é melhor você se afastar e ter o contato mínimo necessário para o bem de todos. Não é você tratá-la mal, não é você desprezar, é você sacrificar o seu direito de conviver perto dela para que ela peque menos. Olha a diferença. Então não é por raiva, não é por ódio. A irmã, por favor. A irmã Eliane, né? A irmã quem é? Não, a irmã Beatriz? Bárbara, quem é? Eu esqueci, tá com o nome do Felipe. Sou eu, professor, a Bárbara. Bárbara, isso, irmã Bárbara. Desculpa, irmã. Outra questão também, e já aconteceu inclusive comigo. Eu me converti nova, né? Tinha de 15, 16 anos. E eu trabalhava com o meu tio, ele é médico. E aí ele me deu uma primeira oportunidade de emprego. Só que a minha família era inteira católica. Então, assim, eu tive aquela, sabe assim, eu era a ovelha negra, como se fosse, assim, a única que se converteu ali. Então, assim, eles falavam mesmo, criticavam. Então, foi bem difícil aquela fase. Eu era só uma adolescente, né? No primeiro emprego, tudo mais. E o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano e meio com esse meu tio. Ele era médico, eu fazia ficha dos pacientes, tudo, né? Então, ali foi um emprego que eu aprendi a falar com o público, então me serviu muito para o que hoje eu faço, que hoje eu tenho minha própria empresa. Então, assim, só que na época, devido a tantas humilhações que ele fazia, assim, eu passar, eu abandonei o emprego. Não aguentei ficar, falei, tô ganhando tão pouco aqui, e ainda aguentar a humilhação da própria família. Enfim, onde eu quero chegar com isso? E dali eu fui para outra empresa, hoje já tenho a minha, tudo. Mas, um atrás, eu estava fazendo um jejum e o Senhor me incomodou muito em pedir perdão para esse tio. Aí eu falei, Senhor, mas eu tenho que pedir perdão para quem me humilhava? Porque eu virei crente? E você precisa pedir perdão para ele. E como a gente, hoje em dia, no mundo do WhatsApp, é tudo mais fácil, que às vezes a gente não tem coragem de ligar, a gente manda uma coisinha escrita, né? E eu mandei uma mensagem para esse tio, dizendo que eu pedia perdão a ele, se na época que ele me deu aquela oportunidade, há anos atrás, se eu fiz mal a ele por ter abandonado a porta de emprego que ele abriu para mim na época, em nome do nosso vínculo de família, sobrinho e tio, que eu pedia perdão se eu tinha feito algo de errado e que ele me perdoasse mesmo, porque eu estava me sentindo incomodada com aquilo, passaram-se anos e agradeci a ele pela oportunidade, porque pela profissional que eu sou hoje foi por causa dessa porta. Uhum. E o que aconteceu, professor? Ele só visualizou e até hoje nunca me respondeu, perdi o contato. Então, existe também a questão do quê? De você pedir perdão e a pessoa não querer te perdoar também. Exatamente. Porque, assim, ali o que eu vi? Eu nunca mais pude vê-lo pessoalmente, porque ele mora longe, e assim, sabe aquele parente distante? Então, assim, só que hoje, se ele aparecesse, por exemplo, na casa da minha avó, que poderia ser algo comum, cumprimento, converso, mas eu precisava, no meu interior, naquele jejum, eu vi claramente o Senhor falando comigo, peça perdão. E eu fiz isso, mas não recebi a palavra, entendeu? Exatamente. E o Senhor, talvez, irmã, a gente não sabe, mas Deus ele tem seus planos, seus meios. Como ficou o seu coração após isso? Olha, estava num propósito, né? Eu estava naquele jejum de Daniel, não sei se você já viu, que é 21 dias. Uhum.
Então, nossa, foi assim uma experiência maravilhosa. Eu fiquei em paz comigo mesma, como se, assim, porque como eu deixei ele na mão, saí, só eu sabia mexer naquele sistema. Eu sei que não que eu prejudiquei ele, meu Deus do céu, mas assim, é chato, né? A pessoa tá ali e te abandonar e ele ter que abrir, colocar outros recursos, outras pessoas para fazer aquilo. Enfim, mas em relação ao meu interior, hoje eu posso dizer, mesmo ele não me respondendo, ok, te perdoo, ou não te perdoo, ou tô em paz, estou super em paz. E é para isso, irmãos, e é por isso que o Senhor nos ensina a gente a perdoar. Porque o perdão ele vai trazer paz para nós, não é para o outro. Então, o que é que eu costumo dizer assim para as pessoas? Irmão, te magoou, libera o perdão. Porque você está enxertado na videira. Você agora é extensão de Deus. Então, da mesma maneira que Deus consegue perdoar, você também consegue. Se você compreender isso. Eu tenho que compreender isso. E aí eu perdoo. E aí eu vou sendo curado. Porque aquilo não vai criar em mim raiz de amargura, de tristeza. Aquilo, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade. O perdão é para me curar. O arrepender-se é para curar o outro. Então, eu só fui curado quando eu me arrependi, que aí eu deixei de ser escravo e passei a ser livre em Cristo, e eu continuo sendo curado quando eu libero o perdão. Olha que interessante esse processo, né? E eu só consigo fazer isso quando eu compreendo isso, que o outro é pecador. Por que Jesus consegue nos perdoar? Mas sabe por que Jesus consegue nos perdoar? Porque ele não confia em nós. Ele não se deixa confiar em nós. Jesus estava com os discípulos, sabendo que Pedro iria negar ele em seguida. Sabendo que quando ele estava ali no jardim, eles iam dormir. Sabendo que nenhum ia estar com ele durante a cruz. E por que Jesus perdoou eles? Porque Jesus sabia que eles eram pecadores, que eles iriam fazer isso. Jesus não se permitia confiar aos seus discípulos. Ele não confia em nós, ele conta conosco. Ele sabe que nós somos pecadores. E a Bíblia diz o quê? Maldito o homem que confia no homem. Que homem? No outro e em mim mesmo. É por isso que a minha confiança tem que estar sempre em Deus. Nem em você e nem em mim mesmo, mas em Deus. Porque se ela estiver em você, você vai falhar. E se ela estiver em mim, o que vai acontecer? Lindo, maravilhosamente, eu vou falhar. Então, por isso que a nossa confiança tem que estar no Senhor. E aí, quando ela está em mim ou está em você, é uma confiança idólatra. Então, nós estamos trazendo o coração para o Senhor. Então, continuando aqui, nós falamos bastante sobre perdão. Eu gosto de pegar um pouco mais de tempo sobre perdão, porque, irmãos, a gente vai ver, somente quando a gente chegar na parte de aconselhamento dentro de família, que o maior motivo de desavenças é por falta de perdão. É bom a gente já ir trabalhando isso no nosso coração, de nos entendendo que agora nós somos servos de Deus, e não somente servos, mas ele nos fez filho, e como filho, nós conseguimos agora não viver mais na nossa natureza antiga humana, mas agora viver numa nova natureza, e tendo agora o quê? Uma nova mente. Não se conformeis, não se amoldeis a este mundo, mas transformai-o pela nova razão que está na nossa mente. Qual é a nova razão? É a mente de Cristo. É a razão de Deus. Então eu não tenho razão. Você não tem razão. Jesus tem razão. Quando a gente começa a entender isso, a gente consegue ter forças, a gente consegue pedir perdão, a gente consegue liberar perdão, a gente consegue perdoar, e a gente vai ver que nós temos que viver perdoando uns aos outros, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros e confessando os vossos pecados uns aos outros. É isso que a gente vai ver. Vocês podem procurar. Se vocês acharem, falando assim, Deus mandou ele pedir perdão, depois vocês me mostram. Fora aquele texto lá que foi o outro que pecou,
depois vocês me mostram. Deus sempre nos orienta a perdoar e a confessar pecados. David Henderson descreve bem: é uma grande tentação fazer com que o cristianismo seja atraente para as pessoas sedentas, apresentando-lhes a fé de maneira distorcida, como se fosse um relacionamento por meio de Cristo, com um Deus semelhante a uma máquina de venda de refrigerantes. Bom, nós temos que tomar muito cuidado nos nossos conselhos, quando a gente for aconselhar alguém, porque às vezes a gente cai muito nesse erro. Então, existem algumas frases que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, fique em paz que Deus vai resolver tudo. Tudo o quê? Será que Deus vai resolver tudo? Entendeu? Porque, irmãos, a gente tem que entender que nós servimos a um Deus que pode tudo, mas ele não tem obrigação de fazer esse tudo o que nós queremos. E quando às vezes eu falo para alguém assim, fique em paz, Deus vai resolver tudo, na mente daquela pessoa que está passando por aquele sofrimento, por uma necessidade, ela entende que Deus vai resolver o problema dela da maneira que ela quer que ele resolva. E muitas das vezes Deus não vai resolver. Jesus ressuscitou a Lázaro após 4 dias, certo? Jesus curou a sogra de Pedro, certo? Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, certo? Mas quantos Jesus não curou? Quantos Jesus não ressuscitou? Então, resgatar um coração tolo para Deus é a gente trazer para a pessoa que ela precisa compreender que ela serve a um Deus que tudo pode. Mas que porque ele tudo pode, ele também pode passar com ela nos momentos mais difíceis da vida dela. E não que ele realmente vá fazer e solucionar todos os problemas dela. Jesus é a solução? É. Jesus, ele pode fazer tudo? Pode. Mas ele não tem obrigação nenhuma de fazer tudo por nós, tudo que nós queremos. Até porque tudo que nós precisamos, ele já fez. Primeiramente, ele nos criou. Segundamente, ele o quê? Morreu na cruz por nós para nos salvar. Merecíamos o inferno, ele vai nos dar o céu e a vida eterna quando nós morremos, partimos dessa vida. Do que mais nós precisamos? Mas o nosso coração egoísta quer outras coisas, que muitas das vezes ele nos dá. Ele pode nos dar. Tem pessoas que Deus escolhe até abençoar tanto que dá riquezas materiais para ela. É Deus que deu, irmãos. A riqueza não é um pecado. É uma bênção de Deus para que ele quis abençoar. Tem pessoas que Deus quis abençoar com um coração grato. Tem outros que ele quis abençoar com o dom do amor. Já conheceram pessoas com o dom do amor? Gente, pessoas com o dom do amor, elas não têm nada, mas elas têm um amor para dar, que é uma coisa linda. Uma coisa assim. E às vezes ela não tem nada. E tem outros que Deus abençoou com ter riquezas mesmo. E a pessoa tem riquezas. E o coração dela é humilde. Porque muitas das vezes achamos que o coração humilde é de quem não tem nada. Irmãos, o que eu conheci na minha vida de pessoas pobres financeiramente, mas extremamente arrogantes, sabe? Como diz lá a Rochelle, pobre soberba. O que eu conheci de pessoas assim, e eu também conheci pessoas com muito dinheiro, de uma simplicidade. Você fala assim, que se ela não falar, se ela não mostrasse que de fato, se eu não soubesse onde ela de fato morava, se eu não soubesse de fato que ela de fato era um empresário, uma empresária, eu jamais desconfiaria, porque a pessoa é simples. Então, nós temos que entender que servimos a um Deus que tudo pode, mas não que está ao nosso favor, nosso dispor. É o Deus que é obrigado, né? Sabe que suspende Deus na parede? Não, eu vou orar, eu vou jejuar e Deus vai fazer. Aonde está na Bíblia, meu querido, dizendo que Deus tem obrigação de fazer os teus desejos e as tuas vontades? Não tem nenhum lugar. Ah, mas a Bíblia diz que se orares, café era o tamanho de uma semente e Deus transportaria os montes. Tá bom, pede para o monte sair daqui da frente, então, e você desce direto para a praia em tobogã? Não é assim. E hoje em dia tem sido pregado um evangelho assim.
Então, palavras como fique em paz, Deus vai resolver tudo, vamos orar e Deus vai entrar com providência nesse propósito. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes as pessoas vão ouvir o que elas estão querendo ouvir. Às vezes você está tendo a boa intenção de dizer assim, quer dizer que, né, confia em Deus. Você quer dizer, confia em Deus, mas o que a pessoa está dizendo é, Deus vai mudar essa situação. Então Deus vai, meu marido foi embora, Deus vai trazer de volta. E às vezes não vai. Às vezes não vai. Pode falar, irmã. Professor, você sabe que depois dessas aulas eu mudei até o meu modo de falar uma coisa. Quando alguém faz aniversário, normalmente a gente coloca assim, ai, Deus abençoe e realize o desejo do seu coração. É. Eu nunca mais falei isso. Porque a gente estava falando muito de coração nas aulas, né? E a gente já viu aqui que o coração é enganoso. E a nossa vontade não é, às vezes, a vontade que Deus quer para a nossa vida. Então, eu não estou falando mais isso, tá? Só para registrar. Amém. Então, nós temos que tomar cuidado. Mas tem muitas pessoas, assim, jovens que casam pensando no quê? Ah, eu quero casar porque essa moça vai me fazer feliz. Aquele rapaz, quantas moças se casam enganadas acreditando que aquele rapaz vai fazer ela feliz? E aí casa pelas motivações erradas. Porque a gente não casa para ninguém nos fazer feliz. Irmãos, você parou para pensar o tamanho da responsabilidade que você está depositando em uma outra pessoa te fazer feliz? Se tem dia que nem você te suporta? Tem dia que nem eu me aguento, irmão. Tem dia que eu não sei como minha esposa me aguenta. E a gente quer pôr a responsabilidade do outro nos agradar ao ponto de nos fazer feliz. Olha como nós somos egocêntricos. Não. Eu não vou casar porque eu quero ser feliz. Eu já sou feliz, já sou realizado em Cristo. Eu vou casar para compartilhar a minha vida com alguém que eu ame e juntos vamos servir a Deus e vamos ver juntos. Mas não porque minha felicidade não pode nada depender do outro. Não, meu filho saiu, acabou minha felicidade, acabou minha vida. A felicidade não pode estar depositada no seu filho, não pode estar depositada no seu marido, não pode estar depositada na sua esposa. Felicidade, mas eu costumo dizer que existe uma diferença entre alegria e felicidade. Falo, eu sou feliz. Por quê? Porque eu tenho contentamento. Ter contentamento é aceitar aquilo que Deus deu para a minha vida. Então, eu sou feliz em Cristo. Eu posso estar triste hoje. Eu posso estar alegre amanhã. Mas ou eu sou feliz ou eu sou infeliz. E muitas das vezes que as pessoas que são infelizes é porque elas depositam sua felicidade em outras coisas, em satisfações do seu próprio ego. E quando essas satisfações não são atendidas, como já passou aqui nos nossos slides, isso gera frustração. E aí as pessoas vivem frustradas, ansiosas, e aí são propensas a desencadear uma depressão, uma síndrome de pânico e vários outros problemas de saúde. Por quê? Porque elas depositam sua felicidade, a sua esperança em coisas que elas possam receber através de suas próprias atitudes ou de outras pessoas. Então nós temos que trazer o quê? Deus. Então, convidar as pessoas para que saiam de uma vida centrada em si mesmas e entrem em uma vida voltada totalmente para Deus. Pessoas semelhantes a Cristo, com as quais Deus se agrada de passar a eternidade. Princípio. No coração desse resgate não está um sistema de redenção, mas o Redentor ativo, o Redentor vivo e ativo. Então aqui é interessante essa passagem, porque aqui nós vamos falar, nós não vamos ler agora, até porque o tempo não nos permite, mas depois vocês leem 1 Coríntios 1, do 20 a 25, que vai valer a pena. Então aqui, irmãos, não é passar para as pessoas estratégias, um sistema de redenção. Não, se você fizer isso aqui, ó, você vai fazer o seguinte, ó, ABC, curva ABC. Você vai fazer isso hoje, aí você faz isso aqui amanhã,
e essas práticas vão te transformar em um cristão bonitinho. Não, não é isso. Então, não é um sistema de redenção, mas um redentor. Olha, não são religiosidades que vão nos moldar e nos mudar perante Deus, mas é realmente permitir que Cristo seja o Redentor, vivo e ativo dentro de nós. Olha, eu tenho um Deus que, através do Espírito Santo, o seu Espírito, ele mora dentro de nós e ele está nos mudando o tempo todo. E quanto mais eu permitir, mais ele vai me mudar. E aí, porque ele está agindo dentro de mim, eu não consigo ter atitude diferente. Eu não demoro, eu passo amor para você, porque eu não consigo passar ódio se eu tenho Deus no meu coração. Eu faço as coisas boas agora, não é para me amostrar, é porque eu não consigo, eu não sei mais fazer outra coisa, eu não sei mais fazer as más. Eu fazia no passado, no meu velho homem, mas agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É a velha história de mostra as tuas fé e eu mostro as minhas obras. Não está dizendo que as obras é melhor do que a fé, mas está dizendo que um coração transformado, ele pratica boas obras. E não pessoas que fazem religiosamente atitudes boas para mostrar ao outro que ele é melhor. Sabe o fariseu? Né? Ah, eu vou dar uma esmola maior para mostrar que porque aquilo está me sobrando. Não. Eu tenho atitudes transformadas porque o meu coração foi transformado. É isso que 1 Coríntios 1, 20 a 25 vai ressaltar melhor para nós. Depois vocês leiam aí. Então, qual é a diferença entre aconselhar para atingir o comportamento e aconselhar para atingir o coração? O que vocês conseguiram compreender? Posso falar? Pode. É porque aí é uma transformação mesmo. A diferença é porque se você for atingir somente a transformação, se for atingir só o coração da pessoa, melhor, a transformação da pessoa, não vai estar no coração, não vai ser um princípio para ela, né? Isso não vai mudar, né? Como eu até queria mencionar, que a gente está vivendo essa era do evangelho coaching, né? Então, eu sou mais do que vencedor, eu preciso ser feliz, né? Então, assim, eu preciso ser feliz, então eu não preciso perdoar as pessoas que estão à minha volta, porque eu sou cabeça e não cauda, né? Então, são valores, assim, invertidos, né? Então, precisa ser atingido mesmo o coração, que é onde está a raiz de todos os males, né? E para que a pessoa possa mudar o comportamento dela e ser ali corrigida mesmo, né, dessas atitudes. Infelizmente, durante muitos anos, muitos tempos, a gente mal convertia as pessoas. A igreja, até porque é uma igreja evangélica brasileira, ela ser um pouco mais de usos e costumes. Então, assim, não, você bebe, não pode beber mais. Não, você fuma, não pode fumar mais. Não, você faz isso, não pode fazer mais. Então, a pessoa, ela vinha para a igreja com um manual de regras do que ela não pode fazer. Então, não pode, não há razão para existir, né? Eu me converti nessa época, eu me converti numa igreja Assembleia de Deus Islâmica Xiita. Eu falo que o sistema lá era bruto, mas ó, quem passou, quem sobreviveu aos anos 80, anos 90, Assembleia de Deus, que Deus escolheu mesmo, porque você não podia nada vezes nada. Então era o sistema assembleano islâmico xiita. Só que a maioria das pessoas não eram convertidas em Cristo, porque era só uma mudança estéril. Era uma mudança de comportamento, mas não era uma mudança de coração. E aí tinha muitas aquelas pregações, né? Você tá, sua roupa tá convertida, o cabelo tá convertido, mas a língua não tá, e aquela coisa toda. Porque de fato era isso mesmo, a pessoa ela não aprendeu. E não havia paciência com as pessoas, irmãos. Aí tem que ter, quando a gente se converte, o que é uma conversão? É o que Jesus explicou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Então você nasceu de novo. Então, até ontem, se eu tinha 20 anos de idade, eu vivia no pecado, escravo do pecado, eu nasci hoje. Quantos anos que eu tenho? Um dia de vida. Eu sou um bebê na fé. O que você faz com o bebê? Você vai trocar o bebê,
Você vai dar mamar pro bebê. Você vai ensinar o bebê a engatinhar. Você vai ter que limpar a fralda dele, limpar a bumbum dele. Você vai ter que ensinar o bebê a comer, ele vai cuspir para fora, você vai ensinar de novo. Você vai ensinar ele a andar, ele vai cair, você vai pôr ele em pé de novo. Você vai... Irmãos, a vida cristã é a mesma coisa, a gente está aprendendo. Então eu nasci a partir do momento que eu tive encontro com Cristo. Eu sou um bebê. E eu estou aprendendo. E eu vou aprender. E às vezes, por um mau evangelho, uma falsa fé, às vezes eu tenho até 20 anos de crente. Mas como diz o apóstolo Paulo, eu ainda estou precisando do leitinho. Não dá para dar um alimento mais grosso. Porque ainda não amadureci na fé. Já era para eu estar ensinando, já era para eu estar sendo exemplo dos fiéis, já era para eu estar sendo exemplo na palavra, mas porque eu ainda vivo um evangelho muito como é que fala? Maltrapilho, eu ainda estou precisando do leitinho ainda. Então nós temos que entender que é um redentor vivo e não regras, não sistema. Não vou preocupar em falar para a pessoa, deixa de fazer essa atitude e faça outra atitude. Vamos tentar atingir o que está no coração, o que está fazendo de fato ela cometer aquela atitude. Né? O que faz eu roubar? Ah, ele roubou, ele é um ladrão, mas o que fez ele roubar? O que fez o marido trair a esposa? O que fez o jovem cair num pecado de fornicação, no pecado da masturbação? Por quê? O que está dominando o seu coração? Então não é apenas a mudança de atitude, é coração. E aqui nós temos aqui, lembre-se das palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São as palavras de Jesus. Cremos em algo radical. A verdade é uma pessoa. O seu nome é Jesus. Não posso, portanto, substituí-lo com o melhor da ciência, o melhor da lógica, nem mesmo a teologia. Não posso substituí-lo por padrões éticos, pois ele é insubstituível. O que pode satisfazer plenamente nossa necessidade de resgate não é um sistema, mas uma pessoa, um redentor. O encontro mais importante no aconselhamento é o encontro pessoal com Cristo. Como conselheiros, estamos aqui literalmente para promover esse encontro. Então eu tenho que entender que numa sala de conselho existe duas pessoas pecadoras, uma aconselhando, um sendo aconselhado e uma pessoa divina atuando. Então, dois pecadores, um único Deus agindo naquele momento. Nós temos que crer que não é eu que convenço a pessoa. Então, tire essa tranquiliza do coração, não é você que vai convencer. Se eu estou ministrando, falando, aconselhando, de acordo com a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus quem convence o homem do pecado. Assim como ela me convenceu do pecado, é ela quem vai convencer você e convencer qualquer outra pessoa. Se a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, não convence a pessoa do pecado, você acha que eu, com todo o meu carisma, minha eloquência, vou convencer? Então a gente se tranquiliza disso, tira essa responsabilidade de nós. Nós não tomamos a decisão pela pessoa, nós não nos preocupamos em convencer a pessoa, nós nos preocupamos em transmitir os conselhos bíblicos para a pessoa. E o Espírito Santo, do mesmo jeito que atua no nosso coração, ele vai atuar no coração da pessoa. E se ele não fizer, não é nós que vamos fazer. Então cabe a nós não transmitir achismos, não transmitir o que nós achamos e o que nós pensamos, mas transmitir o conselho bíblico para a pessoa. Encontramos sabedoria na medida que nos submetemos a Cristo e confiamos nele. Então, como é que a gente deixa de ser tolo para ser sábio? Na medida que nós colocamos a nossa vida submetida a Cristo e confiamos que Ele cuidará de todas as coisas, aí confiar. O que é confiar? Sabe o que é confiar, irmãos? É quando você que tem um filho pequeno, que ele fala, mãe, vou se jogar, ele se joga. Pai, vou se jogar, segura aí, ele se joga. Se você não pegar, ele vai se esborrachar no chão, mas ele confia que você vai segurar ele, que você vai agarrar ele, que você vai estar ali.
Isso é confiar no Senhor. A gente tem confiado assim no Senhor? Tenho confiado que é Ele quem me sustenta, que não é o meu patrão que paga o meu salário, mas é o Senhor que me sustenta. Não sou eu que sou o melhor para a minha família, é o Senhor que é o melhor que cuida da minha família, Ele que cuida da minha casa, Ele que cuida da minha esposa, Ele que cuida dos meus filhos, Ele que cuida dos meus negócios, Ele que cuida de mim. O meu futuro está nas mãos de Deus. A mim cabe obedecer a Deus. Então, quando a gente realmente entra nesse senso, a gente vai encontrando sabedoria. Aqui repete algumas coisas que nós já falamos, tá? Então eu não vou ler. Nós vamos falar na próxima aula sobre o senhorio de Jesus no aconselhamento. Isso é muito importante. O senhorio de Jesus no aconselhamento. Eu quero deixar para vocês uma dica de um livro nessa aula que ajuda muito. Irmãos, esse livro foi ótimo para mim. Talvez alguns irmãos aqui já leram. Quem não leu, eu quero deixar a dica, que é esse livro aqui. Uma Vida com Propósito. Irmãos, esse livro é excelente. É um livro que você vai ler apenas um capítulo por dia. Você não tem que ler ele, parar ele e ler todo, não. Você vai ler um capítulo por dia. Irmãos, é um livro maravilhoso, nos aconselha muito, nos faz realmente compreender realmente essa questão de cristocêntrico e não o egocêntrico. É um livro muito bom. A gente tinha ele como leitura no curso básico, antigamente, antes, quando ainda não era o NEP, era no Connect, ele tinha esse livro, a gente usava ele, eu usei ele, né, eu li ele, né, como aluno, e hoje eu estou lendo ele novamente. Então, uma vez por ano eu releio ele, eu faço esse trajeto que para mim tem sido muito bom, ele traz textos maravilhosos. Então, fica uma dica, tem ele na Amazon também, quem quiser tem nos preços promocionais, tem ele em e-book também, é um livro muito bom. E uma outra dica que eu quero deixar para os irmãos é o filme O Poder da Graça. Nós falamos muito sobre perdão. Esse filme, O Poder da Graça, é um filme cristão e ele traz 2 relatos importantíssimos sobre perdão, irmãos, que é maravilhoso. Ali realmente mostra o que é você entender o ato de perdoar e realmente ser um ato divino e não um ato egocêntrico para ganhar alguma coisa, não. Então fica aqui essas 2 dicas. Esse livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, Porque Eu Estou na Terra, e o filme O Poder da Graça, se alguém já leu, depois pode comentar lá, põe lá nos comentários pra gente, o que achou, não dê spoiler, por favor, e fica essa dica. Eu quero agradecer a todos, eu vou encerrar aqui a aula, até porque nós já passamos 7 minutos, eu agradeço a todos a paciência. Eu vou ficar 5 minutos aqui ou 10, se precisar. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa, pode ficar conosco, eu estarei aqui com os irmãos. Mas eu vou encerrar aqui a aula. Eu vou interromper aqui a nosso compartilhar e vamos tirar aquela foto para nós postarmos. Então, você que puder, liga a sua câmera aí, vamos tirar aquela nossa foto. Vou encerrar aqui a gravação agora.